Capítulo 61 Secreto. A noite cai, as estrelas estão brilhando. Depois do jantar, Duan quase esqueceu, o cunhado Fujigaku convidou-o para se encontrar na sala secreta do santuário Nanhe esta noite, dizendo que tinha algo importante para discutir. Então ele disse a Samuel: "Vou sair um pouco, você deveria sair mais cedo do trabalho e descansar." O curador caminha devagar. Samun ficou respeitosamente na porta, observando Duan sair do beco. Então, seus olhos ficaram frios e Den até fechou a porta da academia e voltou para o quarto dela para resolver as pesadas informações coletadas hoje. Depois disso, ele convocou Ninja Rock e o levou de volta para a Vila Yunaen durante a noite. O luar está frio. Voltei ao santuário de Nanga novamente. Quando Duan entrou na sala secreta subterrânea, o braseiro estava queimando e Fugaku estava parado em frente à placa de pedra do clã Uchiha, de costas para ele, olhando as palavras nela. "Parece que estou esperando há muito tempo." Pausa. "Você está aqui." Fuyui se virou, apontou para a estela e disse direto ao ponto: "Pedi que você viesse, só para que você visse esta estela. É a iluminação deixada por nossos ancestrais Uchiha para as gerações futuras, milhares de anos atrás." Não consigo entender o texto. Duan olhou para a estela, aparentemente desinteressado. Fuyui sorriu misteriosamente e acenou para Duan: "Chegue mais perto, use o Sharingan para ver." Multar. Determinada que não estava interessada em seu cunhado, ela caminhou até a tábua de pedra e abriu o Sharingan, olhando para as fileiras de caracteres pretos escritos verticalmente na tábua. Em seu Sharingan, aqueles personagens misteriosos moveram-se repentinamente, distorcidos como girinos, sem nenhuma regra, impossibilitando a decifração. Acabou sendo uma ilusão. Corte a boca. Exatamente. Fuyui acenou com a cabeça, seus olhos brilharam. Quem poderia imaginar que nossos ancestrais teriam lançado ilusões nesta estela, e seus feitiços não se dissiparam depois de milhares de anos, como isso é inconcebível. Ele disse a Duan que o conteúdo desta estela só pode ser lido depois de usar o Sharingan para ver através da ilusão deixada pelos ancestrais. Sob a orientação de Fuyui, Duan decifrou com sucesso o conteúdo do início da estela. De fato, nos tempos antigos, havia uma mulher chamada Otsutsuki Kaguya que engoliu o fruto do chakra que crescia na árvore sagrada e acalmou sozinha os tempos difíceis. Mais tarde, com a bênção do povo, engravidou e deu à luz 2 filhos. Esta família é o ancestral comum de todos os ninjas hoje. A partir daqui, o texto a seguir torna-se obscuro, envolto em uma camada de neblina. Conto de fadas interessante. Duan olhou para trás e comentou: "Mas que divertido." A expressão de Fuyui Jianjuan era calma como a água, e ele sugeriu ao último: "Abra seu caleidoscópio Sharingan. Porque somente esses olhos podem ver o conteúdo verdadeiramente valioso desta estela." Depois de terminar de falar, ele olhou para Duan com expectativa. Pense no início. Depois que Fuyui interpretou o conteúdo subsequente da estela com um caleidoscópio, ele ficou tão animado que não dormiu bem por meio mês. Ele acredita que a próxima reação será exatamente a mesma de antes. A tez de Duan estava calma e vários segundos se passaram sem qualquer movimento. Ele não tem caleidoscópio e Sharingan, que bagunça. Se isso continuar, será exposto. Então, Duan se virou, ficou com as mãos atrás das costas e disse levemente: "Não precisa." Por quê?" Fuyui ficou chocado no local. "Por quê? Não posso dizer que meu caleidoscópio seja uma mentira." Ryushira quebrou a pretensão de sair e nunca mais voltou atrás. "Porque eu já vi." Duan disse. "Acontece que foi assim." Fuyui entendeu. Ele achava que seu cunhado só descobriu essa sala secreta quando compareceu pela primeira vez à reunião do clã ontem. Pensando nisso, Fuyui perguntou novamente a Duan: "Então você já sabe que nosso clã Uchiha é na verdade descendente do sábio dos 6 caminhos?" "Certamente." Duan assentiu. Embora não conseguisse entender as palavras escritas na estela, ele conhecia o enredo do romance original. Combinado com o que Fuyui disse agora há pouco, ele simplesmente fez uma edição ao vivo para seu cunhado.
O conteúdo desta tábua de pedra nada mais é do que: o sábio dos 6 caminhos subjugou o 10 caudas e se tornou o Jinchuriki do 10 caudas. Antes de morrer, ele dividiu o poder das 10 caudas em 9 e se tornou as 9 bestas com cauda no mundo ninja hoje. Também, o sábio dos 6 caminhos também tem 2 filhos, o filho mais velho Indra e o filho mais novo Asura. Eles herdaram seus olhos celestiais e corpo celestial respectivamente, que são os ancestrais dos Uchiha e Senju de hoje, certo? Senti que estava quase terminando a edição, então parei. Fuyue não pôde deixar de balançar a cabeça ao ouvir isso e disse emocionado: Duan, o poder de sua pupila é realmente muito superior ao meu, e o conteúdo da estela é muito mais detalhado do que o que vi. Você tem alguma opinião sobre o fato de que nosso Uchiha é descendente do sábio dos 6 caminhos? Deixe estar. O julgamento disse 4 palavras: a nuvem está calma e o vento está fraco. Fuyue ouviu as palavras, admirou seus olhos e não pôde deixar de admirar ainda mais o cunhado. Saber. Depois que ele aprendeu sobre seu sangue nobre, ele também se tornou vaidoso e arrogante por estar intoxicado por ele, e até mesmo uma vez influenciado. Ao contrário de Duan, o estado de espírito pode ser muito calmo. Pena. Fuyue olhou para a estela e disse novamente: nem mesmo o caleidoscópio pode decifrar o conteúdo adicional. Você deve usar o caleidoscópio eterno. Caleidoscópio eterno? Duan perguntou, fingindo não saber. Nesse momento, Fuyue de repente pareceu solene e contou um segredo a Duan. Sim, caleidoscópio eterno. Olhos que só podem ser abertos transplantando o caleidoscópio Sharingan de outra pessoa e fundindo-se com o seu próprio caleidoscópio, maior a taxa de sucesso. Existe uma coisa dessas? Como tal notícia é espalhada, inevitavelmente fará com que as tribos competam pelo caleidoscópio umas das outras, então apenas o patriarca sempre manteve esse segredo. A última pessoa que abriu o caleidoscópio eterno em nosso Uchiha foi Uchiha Madara, segunda geração de Hokage. Os olhos do irmão assassinado. Fuyue contou a razão e um passado sobre o eterno caleidoscópio. Já que só o patriarca pode saber dessas coisas, cunhado, por que você me contou? Duan ficou intrigado. Suspirar. Ao ouvir isso, Fuyue soltou um longo suspiro. Depois, ele explicou a Duan. Agora existem 3 pares de caleidoscópios no clã, que parecem ser poderosos, mas na verdade são muito inferiores a Madara naquela época. O poder da pupila do caleidoscópio eterno também é uma ordem de magnitude maior do que o do caleidoscópio. Contanto que você tenha esse par de olhos, você pode usar frequentemente a habilidade do caleidoscópio e também pode convocar Susanoo de uma forma mais avançada. Além disso, depois que Madara abriu o caleidoscópio eterno e interpretou o conteúdo seguinte da estela, ele abandonou o clã Uchiha. Parece estar em busca de um poder mais poderoso. E acho que esse poder está acima do caleidoscópio eterno Sharingan, os olhos do ancestral dos 6 caminhos Uchiha, olho da reencarnação. Huan, embora já soubesse da informação há muito tempo, ainda demonstrou surpresa e admirou a capacidade de raciocínio de Fuyue. Fuyue olhou para Duan com olhos ardentes e avisou: Du, eu te digo isso porque você tem mais esperança do que eu de abrir o caleidoscópio eterno, e até mesmo os olhos da reencarnação. Somente com esse par de olhos o Uchiha pode alcançar o real renascimento. Essas palavras sinceras obviamente cultivaram Duan como o próximo patriarca. Fim do capítulo. Capítulo 62 Destruindo monumentos. Cunhado, você me superestima. Duan balançou a cabeça, não só não estava interessado em reviver o Uchiha, mas nem abriu o caleidoscópio, muito menos o caleidoscópio eterno e o olho da reencarnação. Ok, não vou pressionar você. Fuyue achou que ele estava sendo modesto, então deu um tapinha no ombro do cunhado com um sorriso e parou de falar sobre isso. Mas então, ele trouxe à tona um assunto mais sério. Porra, deixe-me perguntar, se um dia nosso Uchiha realmente embarcar no caminho de um golpe armado, que chance você acha que temos de vencer? Fuyue parecia solene, esperando que Duan pudesse expressar seus pensamentos com sinceridade. Máximo 30%.
constantemente estimado. Claro, ele não levou em conta sua própria força. Você pensa o mesmo que eu. Fu Yue não pôde deixar de mostrar um sorriso amargo ao ouvir isso. Ele disse a Duan que mesmo que o clã Uchiha mostrasse grande poder, derrubasse o alto nível de Konoha, derrotasse Anbu, Neb e um grupo de ninjas que apoiavam a facção Naruto, isso só poderia ser considerado como um golpe incompleto. Depois disso, Uchiha, que acaba de assumir o cargo, em breve enfrentará problemas internos e externos. A preocupação interna é que os ninjas da vila geralmente odeiam os Uchiha, e os Uchiha não serão reconhecidos como Hokage. Agressão estrangeira, as outras 4 grandes aldeias ninja inevitavelmente aproveitarão a oportunidade para lançar uma guerra e atacar Konoha em conjunto. Nesse momento, o Uchiha cairá em uma situação onde todos são inimigos. Então, Fu Yue sempre foi pessimista de que o golpe do Uchiha estava destinado a ser um ato de autodestruição. Duan, você deve se lembrar. A esperança de salvar o clã Uchiha ainda está nesta tábua de pedra deixada pelo sábio dos 6 caminhos, não em um golpe. Fu Yue apontou para a tábua de pedra e quebrou suas palavras sinceras. Com os olhos piscando, ele finalmente acenou com a cabeça. Entendo, cunhado. Depois de falar, ele tomou a iniciativa de caminhar até a tábua de pedra e se agachar. Juan finalmente entende o que quero dizer. Vendo esta cena, Fu Yue mostrou uma expressão de alívio, pensando que queria observar de perto o conteúdo da estela. Mas no próximo segundo, o comportamento decisivo foi inesperado por Fu Yue. Vendo um flash de luz fria nos olhos quebrados, ele rapidamente ergueu o punho e, sem dizer uma palavra, deu um soco forte, quebrando com força a placa de pedra. Estrondo. Houve um barulho alto, toda a sala secreta estremeceu e a poeira do teto e das paredes caiu. Quebrando o fluxo de ar trazido por esse soco, até apagou os braseiros das paredes de ambos os lados. A sala secreta de repente ficou escura. Quebrado, o que você fez? Fu Yue reagiu e empalideceu de choque. Ele rapidamente reacendeu o braseiro e depois olhou ansiosamente para a estela à luz do fogo. Como resultado, foi descoberto. Sob o soco de Duan, a estela ficou intacta, nem mesmo uma única rachadura apareceu. É verdade. Senran dos 6 caminhos deixou esta estela para Uchiha naquela época, e escreveu muitas últimas palavras sobre ela, esperando que as gerações futuras possam compreender suas boas intenções e eliminar o ódio entre eles. Até que unamos as mãos para alcançar uma grande harmonia no mundo ninja. Esta estela carrega as ardentes expectativas dos sábios dos 6 caminhos para as gerações futuras. Portanto, para garantir que a estela possa ser transmitida por milhares de anos sem quebrar, o sábio dos 6 caminhos deve ter aplicado algum tipo de magia ao corpo da estela para torná-la tão forte quanto o aço, para não ser destruído por pessoas com segundas intenções. Por exemplo, o intervalo neste momento. Duan franziu a testa. É apenas uma tábua de pedra deixada por um homem morto, e ele não acredita que não possa ser quebrada. Então, Duan cerrou o punho novamente, e foram 2 punhos. Pare, pare! Fu Yue gritou com raiva, correndo para deter o cunhado. É tarde demais. Esmagador tio Varudo. Juan não hesitou em chamar diretamente o mundo substituto e iniciar a parada do tempo. Durante os próximos 5 segundos. Uau! Madeira grande, madeira grande, madeira grande, madeira grande. Uma pessoa e um substituto, 4 punhos pareciam uma tempestade, desferindo centenas de socos na tábua de pedra. Neste momento, Duan usou todas as suas forças sem reservas. Termine o dia. O tempo retoma seu fluxo. Bateu. As mãos de Fu Yue agarraram firmemente os 2 pulsos quebrados, grato por ter interrompido o comportamento irracional de seu cunhado a tempo. Mas então, Fu Yue ouviu um clique. Ele virou a cabeça para olhar horrorizado e viu que a superfície da placa de pedra deixada pelo sábio dos 6 caminhos já estava coberta de rachaduras como teias de aranha. Shua! À medida que a técnica de ilusão na estela desabou, as palavras misteriosas também desapareceram e toda a estela desabou no local. Virou escombros por todo lado. Aspas reticências aspas.
O cérebro de Fuyu estava zumbindo e ele soltou a mão que segurava o pulso quebrado. Depois disso, todas as forças de seu corpo pareceram esgotadas, seus olhos perderam a cor e ele caiu de joelhos no chão com um baque. O chefe do Uchiha estendeu as mãos trêmulas, pegou uma pilha de escombros e olhou para ela por um longo tempo antes de aceitar o fato cruel de que a estela foi destruída. Pare, me diga, por que você está fazendo isso? Fuyu ergueu a cabeça, seus olhos estavam cheios de raiva, decepção e profunda perplexidade. Duan foi condescendente, olhou para o cunhado e disse com indiferença. Como chefe de um clã, confiando o destino de todo o clã a uma tábua de pedra cuja autenticidade é desconhecida, é plausível. Esta é a estela deixada pelo nosso ancestral, o sábio dos 6 caminhos. Fuyu respondeu com raiva. E daí? Huan desaprovou até mesmo o sábio dos 6 caminhos, não importa o que os chamados ancestrais disseram, isso é coisa do passado. O futuro caminho do clã Uchiha deve ser trilhado por nós mesmos. Essas palavras, não sei se são palavras arrogantes ou palavras de orgulho. De qualquer forma, Fuyu ficou chocado. Suas pupilas estreitaram-se fortemente, seus lábios se abriram ligeiramente e ele queria dizer algo, mas não conseguiu dizer uma palavra por um tempo. Cunhado, deixe alguém reconstruir uma tábua de pedra. De agora em diante, nas mãos da nossa geração, o Uchiha escreverá uma nova história. Deixe essas palavras de lado. Enquanto Fuyu ainda estava atordoado, ele se virou e foi embora. Destrua o monumento. Embora tenha sido uma intenção repentina, não foi impulsiva, mas após uma consideração cuidadosa. Concluiu que embora não conseguisse compreender as inscrições nas inscrições em pedra, ele, que conhecia o enredo, poderia mais ou menos deduzir o conteúdo das inscrições restantes. Nada mais do que isso. Somente quando o Yin-Dan do clã Uchiha e o Yang-Dan do clã Senshou se fundirem em um só, eles poderão obter o poder de tudo. Aquele ano, Madara deve ter usado o caleidoscópio eterno para interpretar esta revelação, projetado cuidadosamente a Batalha do Vale do Fim e arrancado com sucesso um pedaço de carne e sangue de Senshou Zujian e transplantado para si mesmo. Desta forma, Madara obteve com sucesso o poder de Yang-Dan de Hashirama e finalmente abriu os olhos da reencarnação. Quanto ao conteúdo da estela que pode ser visto pelos olhos da reencarnação, escusado será dizer que é a verdade do mundo ninja que foi secretamente adulterada por Heijui, o chamado Projeto Olho da Lua. Até certo ponto, esta estela do clã Uchiha é a fonte do mal que destruiu o mundo. Então decidi destruí-lo, para que mais pessoas não fossem enganadas no futuro, e todos correram para se envolver no projeto Olho da Lua. Julgue esta pessoa. Embora ele não concorde com os valores do mundo ninja, ele fica feliz em ver uma vila ninja como Konoha queimando e destruindo, mas o mundo de ilusão do Tsukiyomi infinito também é inaceitável para ele. Que graça há em um mundo onde a mente de todos é manipulada e eles vivem para sempre em sonhos falsos. O que ele busca é a liberdade absoluta do espírito ao corpo, sem quaisquer restrições. Depois que Duan foi embora, Fuyu ficou sozinho por muito tempo. Muito tempo, ele se levantou lentamente e, após uma mudança de expressão, finalmente tomou uma decisão. Imediatamente, um padrão de caleidoscópio apareceu de repente em um par de olhos. Cirurgia pupilar ativada. Fim do capítulo. Capítulo 63 Amabie. No folclore do mundo ninja, existe uma classe de criaturas chamadas bestas proféticas. Às vezes, eles aparecerão repentinamente no mundo, falando a linguagem humana, prevendo futuras guerras, epidemias, secas e outros azares, e dizendo às pessoas como evitar o azar. Depois de fazer uma profecia precisa, esta criatura morrerá imediatamente. Sua vida é curta e lendária, cheia de mistérios desconhecidos. Algumas pessoas zombam da lenda da besta profeta, enquanto outras acreditam firmemente nela. Uchiha Fugaku pertence a este último. Porque, em seu caleidoscópio Sharingan, reside a mesma habilidade da besta da profecia. O nome é Amabie.
Esta técnica permite que Fuyue espie o destino de alguém e veja alguns fragmentos do futuro que aconteceram com a outra pessoa. O alvo do feitiço pode ser ele mesmo ou outra pessoa, desde que use o Sharingan para registrar o chakra da outra parte. Embora a inércia do destino seja forte, não é estática. Desde que você conheça antecipadamente o seu destino e se esforce bastante, é possível mudá-lo, para ter boa sorte e evitar o azar. Esta é a força da Amabie. Mas, essa técnica de pupila que desafia o céu naturalmente tem suas deficiências. Em primeiro lugar, o futuro que Amabie vê é limitado e incompleto. Para ser mais preciso, mostra a mais provável entre as inúmeras direções do destino de uma pessoa. Em segundo lugar, Amabie, tal como outros deuses, tem de passar por um período de arrefecimento de vários anos, ou mesmo mais de 10 anos, após cada utilização. E tem um efeito colateral ainda maior. Consome muita vida do lançador. Este é o preço que se paga por espiar o futuro com um corpo mortal. A última vez que Fugaku usou Amabie foi há 6 anos, na Noite das 9 Caudas. Naquela época, Kyuubi enlouqueceu e atacou a vila de Konoha. Naquela noite, logo após assumir o cargo, o quarto Hokage, que era amigo do clã Uchiha, morreu infelizmente, e o clã Uchiha também foi suspeito pelos altos funcionários de Konoha de estar relacionado com a rebelião Kyuubi. Como muitas pessoas viram isso na época, os olhos da Kyuubi se tornaram o Sharingan. Isso mostra que Kyuubi é controlada pelo poder de pupila do Sharingan. Enfrentando a suspeita e o ódio de toda a aldeia, para resolver a crise do clã Uchiha, Fuyue não teve escolha senão mobilizar Amabie. Resultado: ele viu que o clã Uchiha lançou um golpe porque estava insatisfeito com a repressão dos altos funcionários da aldeia, mas no final foram brutalmente exterminados. Então, como patriarca, Fuyue escolheu se comprometer e obedecer ao acordo dos oficiais de alto nível de Konoha, de modo que o clã Uchiha se mudou para os limites da vila. E nos dias que se seguiram, suportou repetidamente a supressão de alto nível. Até que a data profetizada seja passada com sucesso. Ele salvou a família uma vez ao custo de seus 5 anos de vida. Mas ainda é a mesma frase, a inércia do destino é poderosa. Às vezes, pode ser adiado por alguma força, mas eventualmente chegará, esse é o chamado, destinado. Por exemplo, o destino do clã Uchiha. Embora Uchiha tenha escapado, os problemas que enfrentou não foram resolvidos, mas tornaram-se cada vez mais sérios nos últimos anos. Fuyue sabe disso bem. Cada escolha que uma pessoa ou família fizer agora afetará o destino futuro. Hoje, é hora de fazer uma escolha novamente. Hu Chiu. Ele respirou fundo e expirou lentamente, então murmurou para si mesmo. Então, deixe-me assistir novamente e ver para onde o clã Uchiha irá eventualmente. Assim que as palavras caíram, Amabie começou. Desta vez, Fuyue não mirou em si mesmo, mas Uchiha Duan. Na verdade, é precisamente por causa do nascimento repentino de Duan, e sua aparência majestosa de suprimir todo o clã Uchiha sozinho na reunião do clã, que Fugaku decidiu lançar o Amabie desta vez. Swish swish swish. Foto após foto apareceu do nada nos olhos de Fuyue, passando como um cavalo observando flores, refletindo um mundo vívido. Neste momento, ele viu o futuro. É que o futuro não parece bom. Fuyue viu o familiar edifício Hokage e a rua Konoha, bem como os dois grupos que lutavam ferozmente usando este lugar como campo de batalha. Um deles é o ANBE que guarda o edifício Hokage e os ninjas dos principais clãs ninja de Konoha. À primeira vista, existem Ikachu, Hinata, Inuzuka, Yumi, Kurama. O inimigo contra o qual eles lutaram foi o clã Uchiha. Uchiha, finalmente embarcou no caminho de um golpe. Próximo, Fuyue se viu no meio da multidão e estava se voltando contra Susanoo para proteger a tribo, correndo para frente e para trás no cerco dos ninjas de Konoha. Sob sua liderança, a tribo lutou bravamente e matou um grande número de inimigos. Mas enfrentando um inimigo dezenas de vezes maior que ele, Uchiha também sofreu pesadas perdas quando foi sitiado.
Muitos membros do clã com os quais Fuyui estava familiarizado se transformaram em cadáveres frios caídos no chão. Rugido. Um rugido veio, era a fugitiva Kyuubi, mais uma vez manipulada pelo poder do Sharingan, causando estragos na vila. Toda Konoha está cheia de cenas trágicas, cadáveres estão espalhados pelo chão, o sangue flui para os rios e se tornou uma merda na terra. Fuyui de repente percebeu que algo estava faltando. A propósito, que tal quebrá-lo? Seus olhos giraram rapidamente, examinando cada canto da tela, e finalmente o encontraram. Juan não participou da batalha, mas ficou no escritório do Hokage por algum motivo, olhando para o campo de batalha abaixo através das enormes janelas francesas. Eu o vi abrir bem os braços, rindo loucamente, seus olhos escarlates tinham o formato de um caleidoscópio que Fuyue nunca tinha visto antes. Então, Duan parecia finalmente ter rido o suficiente, quebrou as janelas do chão ao teto e pulou do edifício Hokage. Estrondo. Um poderoso chakra irrompeu do corpo de Duan e disparou direto para o céu. Todos no campo de batalha olharam para ele em estado de choque. Aqui vamos nós. Os olhos de Fuyui arderam de repente, e a imagem à sua frente rapidamente ficou borrada e ele não conseguia ver nada com clareza. Próximo segundo, seus olhos derramaram 2 linhas de sangue e lágrimas. O que essas fotos indicam? Fuyue cobriu os olhos, tentou se lembrar do fragmento futuro que viu agora e tentou tirar uma conclusão. Julgamento, será quem salvou o Uchiha? Fuyui não conseguia ver claramente. Ele realmente não consegue ver claramente. No norte do País do Fogo, existe uma vasta floresta desabitada. Cemitério da Montanha. Obito deitou-se na cama do hospital e terminou de ouvir o relatório de Baijui. Quando soube que Zishui havia aberto o caleidoscópio, ficou apenas um pouco surpreso. Mas quando soube que Duan desmontou Susan com as próprias mãos, não pôde deixar de franzir a testa, com uma expressão de medo. Finalmente, quando Baizé disse, Jui usou um movimento de Shinra Tianzeng para destruir toda a tribo Uchiha, o gerenciamento de expressão de Obito finalmente falhou completamente. Shua! Ele pareceu horrorizado e sentou-se de repente na cama. Shenlu Tianzeng? Não é essa a habilidade do Sansara Ai. Durante esse período, quando Obito estava se recuperando na cama, ele ainda não conseguia entender como Duan reverteu a situação naquela noite e arrancou seus 2 braços. Agora parece que a habilidade do olho da reencarnação foi usada. Não apenas Obito, mas Eijui ao lado dele também mostrou choque. Ele, a mão negra nos bastidores, vem se agitando há mais de 1000 anos, incitando a luta de reencarnação entre Indra e Asura repetidas vezes, e finalmente conseguiu criar um par de olhos de reencarnação em Uchiha Madara. Quem é aquele Uchiha sagrado, que consegue abrir os olhos da reencarnação sem fazer barulho? Não é tão fácil. A abertura do olho da reencarnação requer não apenas o caleidoscópio eterno, mas também o transplante das células da primeira geração do Hokage, e após obter o poder de todas as coisas, levará décadas para conceber. Até Uchiha Madara abriu os olhos por sorte quando estava morrendo. Julgamento, é absolutamente impossível fazê-lo. Obito e Reijui finalmente chegaram a uma conclusão, o chamado Shenlu Tianzeng é provavelmente apenas um artifício. Mas independentemente da verdade, uma coisa é 100% certa. O clã Uchiha possui 3 pares de caleidoscópios. Isso é um problema, Eijui disse em uma voz profunda. Obito também parecia solene. O tempo todo, uma das coisas que mais o preocupa é que o Uchiha terá mais caleidoscópios. Afinal, como alguém que abre os olhos, ele sabe o quão poderosos esses olhos são. As habilidades do caleidoscópio são tão estranhas que podem criar infinitas possibilidades. Não, os Uchiha não podem mais existir e esta família deve ser exterminada o mais rápido possível. Pense aqui, os olhos de Obito ficaram frios, ele arrancou o curativo do braço e saiu da cama do hospital. Vá para Konoha. Ele proferiu uma frase friamente, vestiu a capa, pegou a máscara listrada de tigre ao lado dele e saiu do cemitério da montanha. Obito já tem um plano para destruir o Uchiha. Fim do capítulo.
Capítulo 64 Naruto. O Fei Rabbit vai embora. Num piscar de olhos, uma semana se passou. Vila de Konoha. Nos últimos dias, tem havido muitos rumores na aldeia, dizendo que o clã Uchiha está escondendo 3 pares de caleidoscópio Sharingan, e uma grande conspiração está se formando. Por um tempo, as pessoas entraram em pânico e muitos moradores tornaram-se ainda mais hostis aos Uchiha. Diante desses rumores, o povo Uchiha não se importa muito, pois já está acostumado há muito tempo. Neste momento, os membros do clã estão mais preocupados com outro assunto. Fitness. Como Dalru e outros foram ao departamento de transformação corporal uma vez, a notícia se espalhou dentro do clã e logo atraiu mais membros do clã para solicitar o cartão. O número de frequentadores da academia aumenta a cada dia. Se não fosse pelo trabalho do departamento de polícia, alguns membros do clã realmente não poderiam sair. Tenho medo que todos os ninjas do clã Uchiha vão para o ginásio quebrado. Ao entardecer, na margem do rio Konoha, Maite Kai corre para se aquecer. Desde o último fiasco no Mão Quebrada, Kai refletiu profundamente sobre si mesmo, reformulou um novo plano de prática, prometeu treinar um corpo forte e então desafiou Duan. Mas, embora ele agora se concentre no treinamento de força, ele ainda costuma dar dezenas de voltas ao redor da vila de Muay todos os dias. De repente, muitas pessoas gritaram em uníssono por trás. Carne, mudança, Kai olhou para trás surpreso e descobriu que era um grupo de ninjas Uchiha em camisetas brancas e shorts vermelhos, correndo enquanto gritavam slogans, e logo passou por ele. Todos os pedestres à beira do rio pareciam surpresos e conversavam sobre isso. Kai franziu a testa. Ele reconheceu, aqueles Uchihas estavam usando roupas de ginástica do departamento de modificação corporal. Todos os ninjas do Uchiha ingressaram no departamento de reforma da carne. Vendo o quão enérgicos esses caras eram, quem não pôde evitar cerrou os punhos e não quis admitir a derrota. Queime, jovem! Ele rugiu alto, com fogo juvenil em seus olhos, e perseguiu os homens do Uchiha. Beco, ginásio. Depois de limpar o corredor, Samuel estava suando todo. Você está cansado do trabalho recentemente e seu corpo ainda é capaz de lidar com isso? Ele perguntava constantemente, cuidando de seus subordinados. Não estou cansado, curador. Diante do amor contínuo, Samuel ficou um pouco lisonjeado. Não sei se foi ilusão dela. Nos últimos dias, o curador sempre se preocupa com ela de vez em quando, perguntando se ela não está se sentindo bem, se tem pesadelos à noite, se está doente e assim por diante. Isso deixou Samuel ainda mais desconfiado, se ele iria confessar seu amor por ela em breve. Pensando nisso, seu coração batia forte. Vendo que Samuel estava agindo como sempre, ela manteve a compostura e olhou para o colar de cristal em seu peito, com uma dúvida imperceptível brilhando em seus olhos. Ele deu o colar da morte de Tsunade para Samui por mais de uma semana, mas nada aconteceu. Será que a maldical mortal do colar ainda não entrou em vigor? Então espere mais um pouco. Vamos fechar a porta hoje mais cedo e descansar, vou visitar o paciente. Juan deu uma ordem a Samuel e saiu do ginásio. Para visitar os feridos e doentes, é claro, não se pode ir de mãos vazias. Então, Duan foi primeiro à rua comercial próxima e comprou uma cesta de frutas na frutaria. Enquanto caminhava pela rua, ele ouviu 2 shinobi de Konoha na sua frente, discutindo os últimos rumores. O que é o caleidoscópio Sharingan? É mais poderoso que o Sanguil Sharingan. Além de ser poderoso, dizem que o poder da pupila do caleidoscópio é tão poderoso que pode controlar a 9 caudas. Eu vi a rebelião das 9 caudas há alguns anos com meus próprios olhos. Então, o que devemos fazer se o clã Uchiha usar o Sharingan para manipular Kyuubi para atacar a vila novamente? Não se preocupem, a vila aprendeu a lição há muito tempo e com certeza protegerá o Jinchuriki da 9 caudas. Uchiha, não há chance novamente. Ouvi a discussão entre os dois. Sim. Olhando para o outro lado da rua, vi um garoto de cabelos amarelos parado do lado de fora da janela de vidro do barbecue que, babando enquanto olhava a churrasqueira lá dentro.
Coincidentemente, não é o Jinchuriki Uzumaki Naruto do 9 caudas, e parece que ninguém o está protegendo. Juan, embora eu tenha ouvido rumores sobre a raposa demoníaca e diabrete, hoje é a primeira vez que encontro Naruto na rua. Ele se aproximou. O negócio do churrasco que é muito bom, e os clientes que entravam e saíam também notaram Naruto, e muita gente apontou para o fantasminha. Ouvi dizer que a criança nasceu na noite das 9 caudas, mas ele não tem pais. Você viu as 6 barbas em suas bochechas? Os idosos da aldeia dizem que esta criança é uma praga e trará desastre para Konoha. Apresse-se e deixe alguém afastar esse monstro. As pessoas parecem enojadas. Após receber reclamações e reclamações de clientes, um funcionário da churrasqueira que saiu correndo com uma vassoura. Pequeno fantasma, vá embora, você atrapalhou o jantar dos convidados. Os funcionários não queriam tocar em Naruto com as mãos, mas tentaram afastá-lo com uma vassoura, com medo de dar azar. Desculpe, Quando Naruto viu a vassoura chegando, ele se sentiu aterrorizado e desamparado, e ficou ali inexpressivo. Neste momento, bateu. Duan Yi estendeu a mão para agarrar a vassoura e quebrou-a com um clique. Senhor, quebrado. O funcionário ficou surpreso ao ver que estava quebrado e rapidamente mostrou um sorriso lisonjeiro. Consumindo milhões de taéis na barbecue todos os anos, uma pessoa sustenta menos da metade do faturamento da loja e é o cliente mais honrado. Para uma criança de 5 ou 6 anos, não há necessidade de fazer isso. Duan disse, mas ele é. O funcionário hesitou em falar, muito envergonhado. O que ele é? Duan olhou para Naruto e perguntou ao pessoal. Os funcionários não sabem dizer. Tudo o que ele sabia era que os aldeões odiavam esse pirralho, então ele o odiava inconscientemente. Acho que esse garoto não é diferente das pessoas comuns. Duan disse enquanto estendia sua mão grande para esfregar o cabelo amarelo bagunçado de Naruto. Tio, você é tão alto e forte. Naruto gaguejou, ergueu a cabeça e olhou para Duan com curiosidade. Esse garoto não tem medo da vida. Está com fome? Duan perguntou. Não estou com fome, acabei de jantar. Naruto riu e coçou a cabeça com as mãos, mas assim que terminou de falar, ouviu-se um som borbulhante em seu estômago. Ele rapidamente cobriu a barriga, com o rosto vermelho e ficou extremamente envergonhado por um tempo. Vendo isso, Duan ordenou ao balconista, dê a esse garoto um luxuoso churrasco e carregue na minha conta. Ah, sim, senhor. Quebrado. O balconista recobrou o juízo, não se atreveu a negligenciar e preparou-se apressadamente. Naruto ouviu as palavras, arregalou os olhos azuis e perguntou com uma expressão confusa. Tio, por que você me convidou para um churrasco? Ele obviamente não sabia disso, mas a outra parte o tratou muito bem. Esta refeição não é à toa. Vou pedir-lhe ajuda no futuro. Juan terminou esta frase, antes que Naruto continuasse a perguntar, ele se virou e saiu. Uchiha lançou um golpe, se não houvesse uma Kyuubi desenfreada para aumentar a diversão, seria inapropriado. Certo. Fim do capítulo. Capítulo 65 Aigougen 4500. Ajuda. Naruto olhou para as costas de Duan Li, confuso. Ele é apenas uma criança que não entende nada, o que ele pode fazer para ajudar? Mas, o reconhecimento daquele tio por ele ainda deixou Naruto muito feliz. Opa! Só quando Duan desapareceu no final da rua é que Naruto se lembrou que esqueceu de agradecer a ele. Justamente quando estava irritado, o ex-funcionário do churrasqueiro que apareceu com uma caixa de comida. Diabinho, apresse-se. O funcionário encheu o churrasco para Naruto e insistiu, um traço de ciúme brilhou em seu rosto. Este pacote de luxo custa 5.000 taéis, o que equivale a um mês de salário de uma pessoa comum, e poucas pessoas em toda Konoha podem pagar por isso. Esse garoto realmente tem um grande problema. Naruto pegou a pesada caixa de comida, mas não saiu imediatamente, mas perguntou curioso ao pessoal. Isso, posso perguntar ao senhor. Duan agora mesmo, onde ele mora?
Pela equipe, Naruto soube que uma academia havia sido desligada e silenciosamente lembrou-se do endereço do Departamento de Reforma da Carne em seu coração. Ele teve muita sorte hoje por ter conhecido uma pessoa gentil. Saber, desde que Naruto se lembrava, ninguém o tratou tão bem, exceto o velho gentil que ocasionalmente vinha visitá-lo. Portanto, ele deve encontrar tempo para visitar e agradecer ao Senhor. Duan bateu. Naruto levantou a tampa da caixa de comida, e o rico aroma de churrasco entrou em suas narinas, o que imediatamente fez seu dedo indicador se contrair. Finalmente, não há necessidade de comer macarrão instantâneo. Naruto fungou, tão emocionado que teve vontade de chorar. Aliás, quer compartilhar um churrasco tão delicioso com seus amigos? Não, não tenho amigos. Pensando nisso, a expressão de Naruto tornou-se sombria novamente. Ele carregou a caixa de comida e caminhou em direção ao pequeno apartamento onde morava sozinho, sob o brilho do sol poente. Terra do clã Uchiha. Duan chegou ao portão do prédio do departamento de polícia com uma cesta de frutas na mão. Depois que o guarda de guarda o reconheceu, ele correu para cumprimentá-lo. O Duan de hoje é o grande sucesso do Uchiha. Onde fica a sala de recuperação? Irei ver Itachi e Shisui. Quebrou perguntou. Entrou no prédio e, poucos passos depois, Fuyue apareceu. Eu te levo lá. Depois de saber da intenção de Duan, ele disse com um sorriso. Ao longo do caminho, aliás, como capitão da força policial, ele apresentou a Duan o pessoal e vários departamentos da força policial. Sala de enfermagem. Itachi, que se recuperou dos ferimentos, está parado na frente da cama do hospital, cuidando de Shisui. Itachi, me desculpe por ter decepcionado você, não consegui derrotar Duan. Ele é muito forte. Zishui estava deitado na cama, pálido e arrependido. Você deu o seu melhor, Shisui. Cuide-se e se recupere logo. Itachi confortou, sem culpar Shisui. Bem, Shisui suspirou. Ele olhou para Itachi, depois de pensar um pouco, ele falou novamente. Eu conversei com o mestre Naruto antes, e consegui permissão para me retirar das tarefas diárias e investigar livremente os movimentos do Uchiha, apenas deixe esse assunto para você. Durante o repouso na cama, Shisui e Itachi também ouviram rumores na aldeia de que Uchiha, dono de 3 pares de caleidoscópios, queria tramar o mal, o que deixou os dois muito ansiosos. Este boato não é totalmente verdade. Pelo menos, a posição de Zishui sempre esteve firmemente ao lado da aldeia. Então, Shisui esperava que Itachi contasse à terceira geração seus pensamentos o mais rápido possível e explicasse o mal-entendido com clareza, de modo a dissipar as dúvidas deste último. Eu vejo. Itachi assentiu solenemente, Den até se levantou e caminhou em direção à porta. Mas ele foi detido pelo fogo de ferro que guardava a porta. O patriarca disse, você e Zishui não podem ir a lugar nenhum durante esse período, por favor, volte para o seu quarto. Chihuo parecia sombrio. Itachi demonstrou descontentamento, pensando em invadir. Mas então ele pensou que aquele era o departamento de polícia, mesmo que apagasse o fogo de ferro, talvez ele não conseguisse sair deste prédio. Em desespero, Itachi só poderia desistir temporariamente e esperar por uma oportunidade melhor. Depois de um tempo, crise, a porta da enfermaria foi aberta. Sob os olhares surpresos de Itachi e Shisui, Duan carregou a cesta de frutas e entrou com Fuyue. O caleidoscópio do par triplo do Uchiha, reunido novamente. Ei, você saiu da cama tão cedo, você é realmente meu sobrinho. Ele deu uma rápida olhada em Itachi, pensando que a surra ainda estava leve demais. O rosto de Itachi escureceu e ele não disse uma palavra. Itachi, por que você não disse olá para o seu tio? Fuyue franziu a testa, repreendendo o filho por ser rude. Itachi ouviu as palavras e relutantemente gritou, olá, tio. Bom. Duan estendeu a mão grande e esfregou a cabeça de Itachi, dizendo ao sobrinho para rolar para o lado para se refrescar. Então, ele conheceu Zishui na cama do hospital. Depois de alguns segundos de silêncio. Zishui, eu pergunto a você. Quebre a porta para ver a montanha e pergunte a Shisui cara a cara.
você acha que, com o poder do patriarca, você, e eu, podemos levar o Uchiha a derrubar o atual alto nível de Konoha e substituí-lo? Zishui ficou surpreso, ele não esperava que fosse tão simples quando ele aparecesse. Na verdade, ele considerou esta questão e concluiu que, há uma certa possibilidade. A técnica do aluno caleidoscópio de Shisui, Bietenshin, contanto que ele aproveite a oportunidade, ele pode controlar 100% os dois Konohas de alto escalão, como Sandaime e Danzo. Sem mencionar que a habilidade do caleidoscópio que o patriarca Duan nunca demonstrou pode ser ainda mais forte. No entanto, enfrentando a tentação das palavras de Duan, Zishui finalmente balançou a cabeça e deu sua própria resposta. Não concordo com o golpe de estado Uchiha. Acredito que deve haver uma maneira de alcançar a paz entre a família e a aldeia. Aspas. Ele olhou para Duan, seus olhos estavam firmes, como se houvesse uma vontade de fogo queimando em seus olhos. Shishui, você... Fuyue hesitou em falar, em sua opinião, o personagem de Zishui é muito teimoso. O julgamento não é uma surpresa. Depois que o Uchiha desperta o caleidoscópio, as habilidades obtidas são muitas vezes muito idealistas, relacionadas ao caráter ou desejo de quem abre os olhos. Despertar a técnica do aluno de Bietianshin significa que a vontade de Zishui nunca poderá ser alterada por ninguém ou nada. A menos que deixe Zishui morrer uma vez e viva novamente, então haverá uma possibilidade de mudança. Morte, ela é poupada. Mas não seja um deus, isso deve ser tirado. Pense aqui, neste caso, não tenho nada a dizer a você. Duan disse indiferente e então estendeu a mão, inclinando-se na direção dos olhos de Zishui. Itachi viu as ações de Duan e gritou em estado de choque, tio, o que você está fazendo? Zishui também tinha problemas cardíacos e inconscientemente queria abrir o caleidoscópio. Neste momento, esmagador tio Varudo, os olhos de Duan brilharam e ele não hesitou em começar e parar, transformando toda a enfermaria em um mundo preto e branco, e tudo ficou congelado. Shua, abanar. Durante a pausa de 5 segundos, ele atirou 2 vezes seguidas, tirando os olhos de Zishui das órbitas. O tempo retoma seu fluxo. Ah! Zishui soltou um grito e restaram apenas 2 buracos negros de sangue em seus olhos. Ele cobriu as órbitas dos olhos e se encolheu de dor. Na mão quebrada, havia 2 malditos globos oculares. Esta cena aconteceu muito de repente. Pare a água. Itachi soltou um grito triste, correu para o lado da cama e olhou para Zishui encolhido de dor e perdido. Então, ele virou a cabeça abruptamente, olhou para Duan e perguntou com raiva. Tio, como você pôde fazer uma coisa dessas? Impulsionados pela raiva, os olhos escuros de Itachi também se transformaram em jade escarlate de 3 pontas, como se ele estivesse prestes a lutar contra Duan no próximo segundo. Duan olhou calmamente para os olhos do sobrinho e zombou. Olhando como você está zangado, pensei que você fosse despertar o caleidoscópio na hora, mas estava pensando demais, seu coração. Itachi cerrou o punho ao ouvir isso, suas unhas estavam profundamente cravadas na carne. Itachi, não. Shishui de repente agarrou o braço de Itachi, persuadindo-o a não lutar com Duan por causa dele. Isso seria pedir problemas. Duan deu uma olhada em Zishui e disse em tom neutro. Seu caleidoscópio Sharingan, vou mantê-lo temporariamente de agora em diante, para que você não faça coisas que não sejam boas para o Uchiha, para você. Depois de terminar de falar, ele tirou um recipiente de vidro contendo solução estéril para preservação de órgãos. Plop. Depois de colocar os 2 olhos de Zishui no recipiente, Duan colocou o recipiente no pergaminho de armazenamento e colocou-o perto de seu corpo. Este pergaminho só pode ser aberto com um chakra quebrado. Vendo essa cena, Itachi ficou desesperado e só pôde pedir ajuda ao pai. Bem, Fuyue suspirou e disse a Itachi, Itachi, acho que seu tio fez a coisa certa. Em tempos extraordinários, devem ser tomadas medidas extraordinárias. Shisui representava uma ameaça à sobrevivência do Uchiha, mas ele, o patriarca, não conseguiu e finalmente deixou Duan se apresentar e se tornar um vilão. Fuyue está grato por Duan e, claro, deve mantê-lo.
O desespero de Itachi ainda não atingiu o auge. Até que as próximas palavras sejam ditas. A propósito, cunhado, sugiro que você escreva uma carta de demissão e envie para o edifício Hokage, renunciando ao emprego de Itachi na ANBE. Caso contrário, esse garoto será instigado pela alta administração de Konoha, mais cedo ou mais tarde. Ele deu um tapinha no ombro de Fuyue, disse sério e disse que Itachi poderia ser entregue a ele para treinamento. Fuyue concordou imediatamente quando ouviu as palavras e disse alegremente: você, a potência Uchiha número 1, pode guiar pessoalmente a prática de Itachi. Naturalmente, não poderia ser melhor. Depois de terminar de falar, os dois se entreolharam e sorriram. Mas Itachi ficou totalmente chocado e sua pele ficou pálida em um instante. Nesse momento, seu pai e seu tio sorriram como dois demônios aos seus olhos. Para Itachi, juntar-se a Anbu é o primeiro passo para se tornar Hokage e eliminar o preconceito da aldeia contra o clã Uchiha. Agora, assim que ele deu esse passo, seu tio e seu pai agarraram a mão e o arrastaram de volta, o que significava que o sonho de Itachi foi destruído. Deixando os dois de coração partido, Duan e Fuyue saíram da sala de enfermagem. Patriarca, o que aconteceu? Taiyu na porta pareceu surpreso. Ele estava do lado de fora da porta agora há pouco e ouviu os gritos de Zishui na sala. Encontre imediatamente alguém para fazer um curativo nos olhos de Shisui. Além disso, não conte esse assunto, entendeu? Fuyue parecia sério e deu ordens a Chihu. Taiyu entrou na sala, viu de relance os dois buracos chocantes no rosto de Zishui e imediatamente respirou fundo. Está quebrado? Fuyue convidou Duan para ir ao escritório. Você não tem nenhuma relação de sangue com Zishui. Se você transplantar precipitadamente seu caleidoscópio Sharingan, a probabilidade de fracasso é muito alta. Assim que Fuyue entrou pela porta, ele disse solenemente a Duan. Obviamente, ele acredita que o verdadeiro propósito de Duan roubar os olhos de Shisui é obter o eterno caleidoscópio Sharingan. Cunhado, do que você está falando? Duan balançou a cabeça e negou, nunca pensei em transplantar os olhos de Zishui. Não disse que, desde que ele descobrisse, eu devolveria os olhos a ele. Na verdade, ele não tem condições de transplantar e seu caleidoscópio ainda não abriu. Fuyue não pôde deixar de ficar surpreso ao ouvir isso. Mas tendo dito isso, existe algum Sharingan extra no clã? Duan perguntou de repente. Ele obteve o caleidoscópio de Shisui e é hora de pensar em uma maneira de substituir os olhos de Kakashi. Isso, é claro. Fuyue ficou surpreso por um momento e então tomou a iniciativa de explicar a Duan. Uchiha não é como Hinata, não existe sistema de clã e não existe mal de cal de pássaro enjaulado. Afinal, Uchiha é o mais emotivo, e é uma família de amor, original Fog. Assim, quando os ninjas Uchiha morrem no campo de batalha, seus olhos compartilhados não serão danificados por selos mágicos e similares, e geralmente serão recuperados pela tribo. Mesmo que o Sharingan seja levado por outros, é difícil para o corpo do clã não Uchiha exercer o poder do Sharingan. Pelo contrário, o Sharingan se tornará um fardo para o corpo. Um gênio que consegue se adaptar ao Sharingan como Kakashi é um dos poucos. Ao longo dos anos, mais de 20 pares de Sharingan foram salvos no cofre do clã Uchiha, variando de Jade de 1 a 3 deuses. Guan, você está planejando substituir temporariamente Zishui por um par de Sharingan. Fuyue cometeu um erro novamente. Duan balançou a cabeça. Cirurgia de substituição do olho de Zishui, cunhado, você pode descobrir. Basta preparar outro Sanguil Sharingan para mim, por favor. Depois de terminar de falar, ele estava pronto para sair. Etc. Fuyue interrompeu Duan e o convidou para a reunião do clã esta noite, e então discutiremos como lidar com isso. Os recentes rumores sobre o Uchiha na aldeia. Estou inconveniente esta noite, então não irei. Duan acabou de encontrar uma desculpa e, sob o olhar desamparado de Fuyue, escapou sem olhar para trás. A noite cai. No vento da noite, Obito estava no meio da montanha, com vista para a Vila Moai abaixo.
Os Baijui e Reijui reunidos emergiram do solo na forma de uma armadilha para moscas. Obito, para lidar melhor com o clã Uchiha, é hora de recuperar seu olho esquerdo. Eijui sugeriu com uma voz profunda. Kakashi monitorou o clã Uchiha, mas tornou-se prisioneiro e quase foi tirado do Sharingan. Este assunto foi contado a Obito pela boca de Baijui. Baijui também ecoou em tom frívolo. Sim, aquele caleidoscópio que Kakashi despertou com Obito, mas usa para copiar ninjutsu o dia todo, é realmente grandioso, é um grande desperdício. Obito bufou com desdém ao ouvir as palavras e disse sarcasticamente, aquele cara, Kakashi, é uma farsa. Mas, ele então mudou de assunto, dizendo que não planejava retirar o olho esquerdo por enquanto. Por quê? Xuangjui preto e branco perguntou em uníssono. Eles estão muito confusos há muito tempo. É lógico que depois que Obito matou todos os Kirigakure ANBE presentes na noite em que ele abriu o caleidoscópio há alguns anos, ele deveria matar Kakashi pelo caminho e recuperar seu olho esquerdo. Mas ele deixou Kakashi ir, e deixou este usar seu Sharingan o tempo todo. Obito teve preguiça de explicar no início, mas não aguentou que os dois ficassem perguntando, então ele disse friamente. HMPH, porque eu quero que Kakashi sofra pelo resto da vida. Por dia, ele nunca esquecerá minha existência, muito menos aquela noite em que ele próprio matou Lin. Quero que ele passe o resto de sua vida em uma dolorosa autoculpa. Aspas. Depois de ouvir isso, Baijui bateu palmas e elogiou, é você mesmo, Obito. Os olhos de Eijui brilharam. Ele pode ver que sob a aparência cruel e fria de Obito, ainda há uma suavidade escondida em seu coração, e esse é o antigo amor por Kakashi. Afinal, a vontade de Obito não é tão firme quanto a de Madara. Mas o problema é que, se o povo Uchiha um dia se arrepender e planejar recuperar os olhos de Kakashi e descobrir que é um caleidoscópio, o que farão então? Reijui levantou preocupações. Não se preocupe, Uchiha mal pode esperar por esse dia. Obito zombou e disse seu plano, eu quero provocar completamente a guerra entre Uchiha e Konoha, e usar a espada de Konoha para me livrar do Uchiha. Ele fez isso uma vez, alguns anos atrás, na noite da 9 Caudas, e o momento não era oportuno naquele momento, na pior das hipóteses, ele faria isso de novo agora. Está a falar, estrondo. De repente, houve uma explosão ao longe e então mais chamas dispararam para o céu. Essa é a direção da prisão do departamento de polícia. Parece que houve um motim. Eijui perguntou surpreso com olhos penetrantes. Parece que não preciso agir, Konoha e Uchiha vão morder primeiro. Obito zombou novamente, sabendo que havia um bom show para assistir. 2 capítulos em 1. Fim do capítulo. Capítulo 66 Motim. Na vila de Konoha, existem 2 prisões. Uma delas é a prisão do departamento de polícia. Em nome do monitoramento dos prisioneiros, os altos funcionários montaram o departamento de polícia e a prisão no mesmo local, levando assim descaradamente o clã Uchiha para a esquina da vila. Mas mesmo assim, os executivos de Konoha liderados pela 3ª geração ainda acreditam que Uchiha, que está no comando da prisão, tem muito poder. Para dividir o poder do departamento de polícia, os altos funcionários também usaram o poder para ajudar o departamento de polícia a lidar com os prisioneiros e abriram uma instituição criminal especial para ninjas criminosos. Assumida pela Anbu para gerenciar criminosos. Desde então, a prisão do departamento de polícia detém apenas alguns pequenos criminosos. Há mais de 200 prisioneiros na cela, a maioria deles são gangsters que lutam, samurais Ronin que bebem e criam problemas, e alguns ninjas de baixo nível e ninjas intermediários que cometeram crimes. Prisioneiros de nível Junin são raros. Para Uchiha, é muito fácil gerenciar uma gangue de mobs. Pelo menos desde a criação do departamento de polícia, não houve erros na área prisional. Mas é justamente por esse motivo que Uchiha relaxou sua vigilância ao administrar a prisão. E hoje à noite, no caso em que a maioria das pessoas do clã foi à reunião do clã, a força de guarda da prisão do departamento de polícia atingiu o estado mais relaxado.
Em uma cela escura, os grunhidos soaram um após o outro. Os presos que não tinham atividades recreativas tinham uma rotina saudável e iam dormir cedo. De repente, um prisioneiro pequeno e normal saiu da cama sem fazer barulho, parou em frente ao pilar de ferro da cela e olhou para a cela oposta. Assim como ele, havia outras 3 pessoas que permaneceram acordadas. Os 4 trocaram olhares e acenaram um para o outro através dos pilares da cela. Suas identidades aparentes eram de civis na vila de Muay, e eles foram presos pelo departamento de polícia há 3 dias pelo crime de assédio moral e tumulto. Mas de fato, esses 4 são todos ninjas na raiz. Faça isso. Após o grito baixo de uma pessoa, os olhos dos 4 de repente ficaram afiados. Apenas alguns minutos depois, estrondo. O portão do presídio da delegacia desabou, acompanhado de chamas e fumaça, mais de 200 presos do presídio saíram correndo gritando: "Pegue-os!" Cerca de uma dúzia de guardas da prisão Uchiha os perseguiram com raiva, tentando prender novamente o prisioneiro e colocá-lo na prisão. Mas a disparidade no número dos 2 lados fez com que os seus esforços fossem apenas uma gota no oceano. Mesmo que sejam mais de 200 porcos, 10 pessoas terão que pegá-los por muito tempo, muito menos criminosos astutos. Durante este processo, esses guardas da prisão Uchiha também foram atacados por ninjas raiz e derrubados um após o outro. Todos os ninjas Uchiha foram para a reunião do clã. Não há muitas pessoas no prédio do departamento de polícia. Todos queimam este lugar juntos. Vingança contra o Uchiha que normalmente nos oprimia, soltou um suspiro de maldade. Alguns ninjas raiz misturaram-se na multidão, incitando-os ruidosamente enquanto executavam feitiços e selos. Uau, uau! Por um momento, o Odun, Fengdun Ninjutsu, assim como o Kunai e Shuriken com símbolos detonantes amarrados, todos foram jogados em direção ao prédio do departamento de polícia. Ao ver essa cena, os presos ficaram ainda mais excitados, gemeram e cercaram a delegacia. É claro que alguns prisioneiros espertos fugiram em todas as direções na calada da noite. Missão cumprida. Vendo isso, os 4 ninjas raiz se entreolharam e se retiraram silenciosamente. Danzo-sama emitiu uma ordem de morte para esta operação, e Uchiha não deveria ser capaz de pegar nada. É o suficiente para atingir este nível. Prédio da polícia, sala de enfermagem. Zishui estava deitado na cama do hospital, com bandagens brancas enroladas nos olhos e sangue vermelho escuro escorrendo. Para Uchiha, que tem uma personalidade arrogante, perder o Sharingan não é diferente da morte. Então, Itachi continuou guardando a frente da cama que impedia a água, com medo de que esta fosse sobrecarregada. Itachi, vá dormir, não se preocupe comigo. Zishui disse suavemente e ergueu os cantos da boca para revelar um sorriso. Eu não estou cansado, disse Itachi, insistindo em cuidar de Shisui. Neste momento, estrondo. Houve um barulho alto do lado de fora da janela, e então houve o som de matança, e o céu estava fervendo. O que aconteceu? Zishui perguntou surpreso. Eu vou ver. Itachi se levantou e, assim que caminhou até a janela, suas pupilas encolheram. Clique. Um punhado de kunai quebrou o vidro e voou para dentro da enfermaria, indo direto para o rosto de Itachi, sendo agarrado por ele. Ele virou a cabeça e disse apressadamente a Zishui: algo aconteceu na prisão, vou descer e dar uma olhada. A voz simplesmente caiu. Itachi saltou, pulou pela janela e caiu no espaço aberto em frente ao prédio da polícia. Neste momento, Taiyu, encarregado de guardar o departamento de polícia, liderava vários ninjas Uchiha para guardar o portão, lutando ferozmente com um grupo de prisioneiros. Mate aquele pirralho. Depois de ver Itachi, vários prisioneiros gritaram e correram para frente. Bang bang bang. Itachi imediatamente abriu o Sharingan, derrubou os criminosos com 3 socos e 2 chutes, e caiu no chão chorando. Uau! Várias shurikens vieram da escuridão, e Itachi também tirou as kunai e as derrubou uma por uma. Seu Sharingan tinha acabado de travar no atacante e estava prestes a matá-lo quando uma figura apareceu atrás do inimigo sem fazer barulho e o nocauteou. É parada de água. Shishui,
Por que você saiu? Itachi ficou surpreso ao ver isso. Itachi, apresse-se e informe o patriarca, deixe este lugar comigo. Depois que Zishui terminou de dizer isso, ele formou um selo e imediatamente separou uma dúzia de clones fantasmas, avançando em direção à multidão inimiga. Mesmo sem o Sharingan, a força de Shisui ainda é maior que a de Junin, o que não deve ser subestimado. Só o bom senso pode substituir os olhos, e é mais do que suficiente para limpar esses prisioneiros de uma só vez. É uma parada instantânea de água. Entre os presos, alguém gritou em pânico, o que imediatamente causou comoção. O nome de uma pessoa, a sombra de uma árvore. Embora Zishui estivesse cego com bandagens nos olhos, seu nome ainda acalmava facilmente esses criminosos. Jian Zishui estabilizou a situação. Itachi cerrou os dentes, imediatamente saiu correndo do cerco do prisioneiro e correu em direção ao Santuário Nanyi o mais rápido possível. Santuário Nanyi, uma sala secreta. Se fosse normal, os membros do clã ficariam muito preocupados com o desaparecimento da placa de pedra deixada por seus ancestrais. Mas neste momento, todos em Uchiha estavam ocupados processando os executivos de Konoha com justa indignação. Os superiores espalharam rumores deliberadamente para tornar toda a vila mais hostil aos Uchiha. Desta forma, mesmo que não queiramos nos rebelar, mais cedo ou mais tarde seremos forçados a morrer por eles. Eles têm o direito de falar na opinião pública. Eles usaram rumores para caluniar Hatake Sakumo antes, e agora caluniam Uchiha. Os métodos não mudaram em nada por tantos anos. Reticências. É quando a multidão fica animada. Bang droga! A porta da sala secreta foi aberta e Itachi entrou correndo e gritou, houve um motim na prisão e todos os prisioneiros escaparam. A sala ficou em silêncio por um instante. A expressão de Fuyui mudou e ele cuspiu duas palavras, volte. No beco, na academia. Samui acordou do sono. Ela olhou pela janela, apenas para ver a direção do clã Uchiha, havia chamas subindo para o céu e havia ruídos barulhentos. O que aconteceu? Samui levantou-se rapidamente da cama, vestiu um colete e um short e correu para o telhado para assistir. 2 minutos depois, Dong Dong, Samui bateu na porta quebrada e disse em tom muito ansioso do lado de fora, mestre, parece que aconteceu alguma coisa com a polícia e houve um motim na prisão. Depois de alguns segundos de silêncio, não é da nossa conta, volte a dormir. Uma voz calma veio da sala. Fim do capítulo. Capítulo 67. O curador chega, todos se levantam. Mas, Samui hesitou em falar, mas finalmente voltou para a sala. Feche a porta, os olhos de Samuel piscam. Sua ansiedade era completamente fingida, apenas fingindo estar preocupada com o clã Uchiha. Ela simplesmente não entende. O curador agora tem um prestígio muito alto no clã Uchiha. Um grande número de pessoas o segue e o respeita, e ele é o único que o segue. O curador, embora Daohu e outros possam ir ao departamento de reforma da carne para se exercitar, ele é sempre relativamente indiferente aos membros do clã. Agora, Uchiha sofreu um acidente e também teve a atitude de não ter nada a ver consigo mesmo e de se pendurar no alto. O que Juan estava pensando em seu coração, Samuel realmente não conseguia entender. Departamento de Polícia. Enquanto dezenas de Uchihas voltavam correndo do Santuário Nanga, os prisioneiros finalmente se dispersaram e fugiram, e o próximo passo foi um jogo de fuga e captura. A turbulência durou a noite toda. Neste processo, afetado pelo conflito armado entre os dois lados, não só um grande número de edifícios na aldeia de Moai foram danificados, mas mais de dezenas de civis ficaram feridos ou mesmo morreram. Antes do amanhecer, o motim finalmente terminou, deixando uma bagunça. No dia seguinte, o povo Uchiha, que não dormiu a noite toda, estava ocupado contando os prisioneiros capturados, caçando os prisioneiros que ainda estavam foragidos, investigando a causa do motim e reparando o prédio do departamento de polícia e a prisão. Uma série de coisas, muito ocupadas. E ao mesmo tempo,
Em menos de meio-dia, toda a história do motim na prisão se espalhou pela vila de Muay, causando pânico entre as pessoas. Quando os aldeões souberam que foi por causa do Uchiha ter convocado uma reunião do clã que o pessoal da prisão foi negligente e o motim foi desencadeado. As queixas públicas foram instantaneamente acesas, sob a orientação deliberada de algumas pessoas. À tarde, um grande número de aldeões reuniu-se em frente ao edifício do departamento de polícia e protestou ruidosamente. O Uchiha trabalha dia após dia, seja realizando reuniões de clã ou organizando um grupo para ir à academia. Ele não faz nenhum trabalho. Esse grupo de pessoas está qualificado para estar no comando do departamento de polícia. Isso é negligência do dever, Uchiha deve se desculpar. Aspas reticências aspas. Enfrentando a crescente opinião pública. Com o caráter arrogante dos Uchihas, como eles suportam ser apontados para seus narizes e repreendidos, e eles se viraram diretamente sem cerimônia, e o cheiro de pólvora entre os dois lados aumentou rapidamente. Quase me dei bem, fisicamente, com aldeões entusiasmados. A situação está prestes a ficar fora de controle. No momento crítico, foi o patriarca Fuyue quem se levantou. Depois de parar os impulsivos membros do clã, ele disse solenemente aos aldeões que vieram protestar. Uchiha está fazendo o seu melhor para investigar a causa deste incidente e definitivamente dará uma explicação clara a todos os aldeões de Konoha. Os aldeões ainda estão insatisfeitos com os comentários de Fuyue. Esta é uma tática usada pelo Uchiha para nos enganar. Não acredite, justamente quando havia muitos problemas. 2 ninjas da Anbu de repente saíram da multidão e transmitiram o propósito da terceira geração ao Uchiha. A negligência do departamento de polícia no cumprimento do dever levou a um motim na prisão e causou sérios danos à segurança pessoal e patrimonial dos moradores de Konoha. Hokage-sama ordenou que uma reunião patriarcal fosse realizada às 9 horas da manhã de amanhã, e a punição para o departamento de polícia e o clã Uchiha será decidida por votação. Patriarca Fuyue, vou incomodá-lo para ir ao prédio Hokage quando chegar a hora. Os 2 Anbu, usando máscaras de águia e de elefante respectivamente, leram a ordem da terceira geração em tom frio e foram aplaudidos pelos aldeões. Vire-se e vá embora. Você ouviu? Desta vez finalmente o Uchiha será severamente punido. Hokage-sama é sábio. HMPH, vamos ver se o Uchiha ainda pode ser arrogante no futuro. Os aldeões aplaudiram alegremente, e o mau hálito que havia sido reprimido em seus peitos por muito tempo estava finalmente prestes a sair. O rosto de Fuyue afundou como água, e ele sabia que desta vez o Uchiha poderia desistir. Ele imediatamente ordenou que todos fossem à sala de conferências para uma reunião. Itachi, vá e convide seu tio. Fuyue instruiu especificamente Itachi. Itachi ficou chocado. Ele sabia que neste momento, as opiniões de seu tio Uchiha afetariam enormemente a vontade coletiva do clã Uchiha. Meia hora depois, Duan seguiu Itachi e entrou no prédio do departamento de polícia. No caminho para cá, ele ouviu o relato de seu sobrinho sobre o incidente e adivinhou que o motim na prisão provavelmente foi causado pelos executivos de alto nível de Konoha. A seguir, 8 conquistas são exercer extrema pressão sobre o clã Uchiha e então retomar o poder do departamento de polícia. Esse conjunto, no planeta da vida anterior, o antigo, grande barril inchado, de um determinado país era o que mais gostava de jogar. Para quem gosta de assistir diversão, ele realmente queria ouvir que tipo de contramedidas a gangue Uchiha poderia inventar. Então ele veio para a reunião. O tio e o sobrinho subiram ao 3º andar, chegaram ao fim do corredor e abriram a porta da sala de reuniões com um rangido. O povo Uchiha basicamente chegou. Aproximadamente, são mais de 70 pessoas, o que é muito mais do que quando participei da reunião do clã da última vez. Todos os membros do clã sentaram-se ao redor de uma enorme mesa de conferência retangular, que estava lotada. Algumas pessoas ainda não tinham assentos e só podiam ficar de pé de um lado. Embora a reunião ainda não tenha começado, já houve discussões acaloradas na sala de conferências em torno deste incidente. Era tão barulhento quanto um mercado de vegetais.
até Duan e Itachi entrarem na sala de conferências. Linhas de visão. Olhou para a porta uma após a outra e pousou em Duan. A maioria dos Uchihas aqui foram derrotados pelo Shinra Tenzeng, e também solicitaram cartões de fitness e ingressaram no departamento de transformação corporal. Nos últimos dias, sob a influência do técnico Samui, muitas pessoas do clã Uchiha também começaram a chamar Duan de curador. Agora chega o curador. A sala de conferências originalmente barulhenta se acalmou em apenas alguns segundos. Curador. Dalru assumiu a liderança e levantou-se para encontrar Duan, e os outros membros do clã não se atreveram a negligenciar e se levantaram em uma grande área. Normalmente falando, este é o tratamento dado apenas ao chefe do clã. Vendo essa cena, Fuyue, que estava sentado na cabeceira da mesa de conferência, não só não se sentiu descontente, mas também se levantou com um sorriso e acenou para Duan. Venha aqui rápido, só sobrou um. A primeira posição do lado direito de Fuyue está vaga, reservada para Duan. Então, Duan passou por um grupo de membros do clã, foi até o assento e sentou-se. Itachi ficou em silêncio atrás de seu tio. Duan está diretamente oposto, ou seja, a posição na mão esquerda de Fuyue, e Shisui com os olhos envoltos em bandagens fica sentado ali sem dizer uma palavra. Este Shishen Shui, embora derrotado por Duan Zi, ainda é reconhecido como o segundo especialista do clã. Portanto, sua posição na mesa de conferência perde apenas para o patriarca Ri Duan. Dizem que os olhos de Shisui estão com pupilas esgotadas, sofrendo de doenças oculares, e a situação se deteriorou ainda mais. Ouvi dizer que agora não consigo ver nem um pouco de luz solar. Sentado à direita de Duan, Uchiha Setsuna, que ocupa o quarto lugar no clã, sussurrou. Ao ouvir as palavras, ele ficou um pouco surpreso. Embora Fuyue tenha emitido uma ordem de silêncio, se Shisui estiver determinado a falar sobre o arrancamento dos olhos e processar Duan, ninguém será capaz de detê-lo. Nesse momento, o prestígio de Duan no clã será definitivamente atingido. Afinal, arrancar os olhos de pessoas do mesmo clã, esse tipo de coisa parece bastante cruel e implacável. Sem falar que para os Uchiha o Sharingan é a vida deles. A forma de julgar é muito extrema e impossível de ser aceita por todos os membros do clã. Não esperava. Zishui decidiu abster-se e tomou a iniciativa de declarar que sofria de uma doença ocular. Fim do capítulo. Capítulo 68. O significado de Konoha. Parar a água é pelo bem da situação geral. Itachi falou atrás de Duan, cerrou os dentes e perguntou em voz baixa, Tio, espero que você não decepcione Shisui e não deixe o Uchiha entrar em uma situação desesperadora. Mesmo, só desta vez. Itachi sabia que com o caráter de seu tio de temer que o mundo não fosse caótico, mais cedo ou mais tarde o clã Uchiha e toda a vila de Konoha seriam levados às chamas. Mas antes disso, Itachi rezou para que seu tio desse um pouco mais de tempo ao Uchiha, para que pessoas como ele e Shisui, antes que a situação se tornasse irreversível, descobrissem o caminho que pode realmente salvar Uchiha e a vila. Atendendo ao pedido de Itachi. Ok, eu prometo a você. Contanto que eu não fale, está tudo bem. Duan sorriu levemente, cruzou as mãos sobre o peito e recostou-se, apoiando as costas na cadeira. Ele veio originalmente para assistir ao show, então não pretendia ter ideias ruins. Nesse momento, Fuyue, que estava sentado no assento principal, pigarreou e anunciou o início da reunião com uma cara séria. A situação atual, todos aqui estão claros. Por causa desse motim na prisão, a vila decidiu realizar uma reunião patriarcal para punir o departamento de polícia e os Uchiha. Em nome de todos os Uchihas, por isso estou solicitando a opinião de todos os membros do clã aqui, por favor, falem livremente. Assim que Fuyue disse isso, houve muita discussão na sala de conferências. Uchiha Setsuna deu uma olhada cuidadosa, vendo que este último parecia um deus antigo, e parecia não estar planejando falar por enquanto. Olhando para Zishui do lado oposto da mesa de conferência, não houve movimento. Então,
Como o mais velho da facção radical, Setsuna sempre manteve sua posição. Estrondo. Ele deu um tapa na mesa, levantou-se e reclamou com raiva. Qualquer pessoa que não seja cega pode ver que esse motim foi claramente planejado pela alta administração de Konoha nos bastidores, e eles até incitaram os moradores a virem ao departamento de polícia para se manifestarem. Nós realmente achamos que nós Uchiha somos tolos. Isso mesmo, o ancião Setsuna está certo. As pessoas do clã ecoaram uma após a outra, geralmente concordando com a opinião de Setsuna, e zombaram dos métodos desprezíveis dos oficiais de alto nível de Konoha. Fuyue franziu a testa ligeiramente e perguntou, ancião Setsuna, o que você quer dizer? Sumo respirou fundo, não respondeu à pergunta imediatamente, mas examinou lentamente a sala de reuniões com as vicissitudes da vida. Finalmente, ele soltou um longo suspiro e depois falou com os membros do clã. Muitos de vocês são muito jovens, não vivenciaram o período anterior dos reinos combatentes e quase esqueceram que foi a reconciliação entre os Uchiha e o clã Senju que estabeleceu a primeira vila ninja da história, Konoha. Até o nome Konoha foi dado por nosso ex-patriarca Madara Uchiha. Madeira significa Senshou e folha significa Uchiha. Além disso, a primeira geração nomeou o líder de Konoha Hokage e originalmente queria que Madara, que é bom em escapar de incêndio, fosse o primeiro chefe da aldeia. Aspas. Quando se trata do nome Uchiha Madara. Como uma pessoa que herdou o testamento de Madara, seu coração disparou em um instante, e ele ficou tão animado que estava à beira das lágrimas. Isto é real, Konoha e Hokage, acontece que eles têm esse significado. As palavras de Suji causaram comoção entre os membros do clã, especialmente os membros do clã com menos de 40 anos, que realmente não conhecem essa história. Os idosos do clã, por se oporem às ações de Madara naquela época, abandonaram-se e se separaram de Madara, e também tomaram a iniciativa de optar por esconder esse passado. Raramente mencionado às gerações mais jovens. Quanto aos livros didáticos da escola ninja, eles nunca falaram sobre eles. Só falei sobre a vontade do fogo. Segundo a explicação da vontade do fogo, o significado de Konoha é: onde as folhas dançam, o fogo está sempre vivo. A luz do fogo continuará a iluminar a aldeia e a fazer brotar novas folhas. Está falando sobre um espírito de sacrifício. Todo o conjunto de teorias não menciona metade do Uchiha, que representa Ie. Não é isto um ato de esquecer os antepassados? No momento, até mesmo Shishui, que sempre acreditou na vontade do fogo, ficou desconfiado e abalado por um momento ao ouvir as palavras de Setsuna e a discussão dos membros do clã. Sumo limpou silenciosamente as órbitas dos olhos com os dedos e depois olhou para Doan ao lado dele, seus olhos turvos estavam cheios de alívio. Este ancião do clã Uchiha acredita firmemente que se tornará o próximo Uchiha Madara. Próximo. Em um instante, ele ergueu a voz e continuou a dizer aos membros do clã. Uchiha e Senju existem há milhares de anos e são os dois clãs ninja mais fortes reconhecidos por todo o mundo ninja. E depois que a paz foi alcançada, a situação caótica do período dos reinos combatentes finalmente se desintegrou. Então, como um dos fundadores da Era da Vila Ninja, Uchiha originalmente possuía metade do poder de Konoha e era o mestre desta vila. Até mesmo a segunda geração de Konoha Senju Tomona, que é muito hostil ao Uchiha, não pode negar isso, então o departamento de polícia foi estabelecido. Entregou os poderes de defesa da cidade de Konoha, investigação civil e criminal para Uchiha. Mas depois, o Konoha de alto nível liderado pela terceira geração não é apenas tacanho e ciumento dos Uchiha, mas também une os ninjas de pequeno e médio porte e os ninjas civis de Konoha para expulsar e suprimir os Uchiha. Essas pessoas agora sentem que Konoha pertence a elas e querem assumir o controle do ninho da pega e nos expulsar, Uchiha. Veja o destino do clã das Mil Mãos. O enorme clã Senju desapareceu completamente menos de 30 anos após a morte da primeira geração, e agora resta apenas uma Tsunade, que está desaparecida. O alto escalão de Konoha até disse que as últimas palavras da primeira geração foram esperar que o clã Qianshou escondesse seus nomes e integrasse seu sangue na aldeia.
Hahaha, alguém realmente acreditará nessa mentira ridícula? Hoje, a madeira de Konoha há muito deixou de existir. Como uma folha, nós Uchiha não devemos sentar e esperar pela morte como Senju. Devemos resistir até o fim. Então eu acho que Uchiha não só pode falhar em se comprometer com a vila, mas também terá que retomar todo o poder do departamento de polícia e se tornar o mestre de Konoha novamente. Aspas. Algumas palavras, 1000 palavras, apaixonadas. A julgar por Setsuna, Uchiha atualmente possui 3 pares de caleidoscópios, que é o maior capital para lutar contra a aldeia. Não importa o que aconteça, Konoha não ousa rasgar a cara com Uchiha. O pequeno eu, ações corretas dos executivos de alto nível equivalem a dar um tiro no próprio pé no final. Tosse, tosse, tosse. Uchiha terminou de falar tantas palavras de uma só vez, juntamente com a agitação emocional, que ele não conseguiu recuperar o fôlego por um tempo, e tossiu violentamente. Mas, a declaração generosa do ancião acendeu com sucesso as chamas nos corações de muitos membros do clã e ganhou seu forte apoio. Mesmo o geralmente calmo patriarca Fuyue não pôde deixar de se sentir emocionado e comovido. A atmosfera na conferência à sala rapidamente atingiu um pico de calor. Vendo tal cena, os olhos de Itachi estavam ansiosos e seu coração estava ainda mais ansioso. Não importa o quão brilhante Uchiha tenha sido no passado, ele ainda está determinado a lutar contra toda a vila, e até sente isso, a vantagem está comigo, e definitivamente não vai acabar bem no final. Itachi suspeita que o que Setsu disse foi ordenado por seu tio pelas costas. Fim do capítulo. Capítulo 69. Proponho desistir do departamento de polícia. Pense aqui. Itachi olhou para Shisui, porque Zishui disse que falaria abertamente nesta reunião. Com certeza. Vi Zishui segurando a mesa com as mãos e me levantei lentamente. Vendo isso, Fuyue sabia que Shisui tinha algo a dizer, então disse em voz alta, fique quieto. Então deixe Shisui falar. Obrigado patriarca. Shisui primeiro agradeceu a Fuyue por lhe dar a oportunidade de falar e, depois de deliberar por um tempo, ele disse, concordo parcialmente com o ponto de vista do ancião Setsuna. O departamento de polícia é a base do estabelecimento do Uchiha em Konoha. Os direitos que deveriam ser dominados, devemos segurá-lo firmemente em nossas mãos, mas... Aí vem o ponto-chave. Zishui fez uma pausa, apontando o maior problema que o departamento de polícia enfrenta atualmente. Por causa da posição de proibir os criminosos, o departamento de polícia é naturalmente fácil de se tornar um objeto de exclusão, mais impopular nos últimos anos. Se isso continuar, só irá despertar maiores queixas e repercussões públicas, e intensificar o confronto entre Uchiha e os aldeões. Naquela época, mesmo que Uchiha retome todos os poderes do departamento de polícia, pode ser inútil. Em vez disso, ele encontrará resistência de todos os moradores e ninguém estará disposto a obedecer à gestão do departamento de polícia. Depois de ouvir as palavras sinceras de Zishui, então o que você acha que deveríamos fazer? Fuyue perguntou aos membros da tribo. Sugiro que o Uchiha tome a iniciativa de propor à aldeia a reforma do departamento de polícia. Zishui expressou seus pensamentos em um tom solene que já vinha pensando há muito tempo. Como reformar? Fuyue perguntou, uma luz brilhante brilhou em seus olhos. Na verdade, ele, o patriarca, nunca pensou em reformar a polícia. Próximo. Zishui apresentou seu plano de reforma. O ponto mais importante é abrir algumas vagas no departamento de polícia, não mais limitadas aos Uchiha, mas a todos os ninjas da vila. Qualquer pessoa pode se candidatar livremente, desde que passe na avaliação da delegacia, pode assumir o cargo. Na ideia de parar a água. Contanto que o Uchiha tome a iniciativa de compartilhar, para que os ninjas de todos os grupos étnicos e civis da aldeia tenham a oportunidade de ingressar no departamento de polícia, então. Isso não só pode aliviar a escassez de mão de obra no departamento de polícia, mas também melhorou muito a reputação do Uchiha, reduzindo assim a hostilidade dos moradores em relação ao departamento de polícia. Não,
Antes que Shisui pudesse terminar de falar, o segundo em comando do departamento de polícia que acabara de se recuperar dos ferimentos, Uchiha Yatsushiro, saltou para se opor. Sua razão é que, de acordo com a proposta de Shisui, pessoas de fora definitivamente invadirão o departamento de polícia e expulsarão um grande número de Uchiha de seus cargos atuais. Sim, as palavras das 8 gerações foram fortemente reconhecidas por muitos membros da tribo. Ninguém quer ter seu emprego roubado e perdê-lo. Além disso, para o clã Uchiha, que sempre teve orgulho de sua identidade como departamento de polícia, eles não conseguem abandonar sua figura por um tempo e trabalhar com outros ninjas de Konoha. Em frente às vozes da oposição, Zishui não explicou muito, apenas perguntou na hora. Todas as vagas abertas são para competição justa e são empregadas com base em suas habilidades. Nossos ninjas Uchiha são tão inseguros em si mesmos. Essas palavras bloquearam diretamente Yashiro e os outros. Além disso, no meu plano, mesmo no departamento de polícia reformado, o Uchiha ainda detém o poder de liderança, receitas e despesas financeiras e nomeação e demissão de pessoal, não representa uma ameaça direta ao poder do Uchiha. Depois que Shisui engasgou com Yatsushiro e os outros, ele acrescentou uma explicação. Fuyui ponderou por um momento, acenou com a cabeça lentamente e disse algumas palavras para Zishui. De fato, se eu propor o plano de reforma do departamento de polícia para Zishui quando participar da reunião patriarcal amanhã, devo ser capaz de ganhar o apoio de outros chefes de clã em Konoha e, portanto, temos grande esperança de resolver esta crise. Tenho que dizer, a proposta de Zishui é muito ponderada e corajosa. Comparado com as ideias cegamente radicais do ancião Setsuna, é um pouco mais viável. É um método que pode realmente ajudar o Uchiha e o departamento de polícia a sair da situação atual sem problemas. Eu ouvi o patriarca dizer isso. Parte da tribo também se acalmou e discutiu seriamente se o plano de reforma era viável. Mas ainda existem alguns Uchihas que ainda se opõem firmemente à proposta de Shisui. Eles acreditam que, se isso continuar, o departamento de polícia cairá nas mãos de terceiros, mais cedo ou mais tarde. Por um tempo, os dois lados não pararam de discutir e até brigaram. Olhando para os barulhentos membros do clã, Fuyue suspirou e balançou a cabeça, desamparado. Quieto, ele falou novamente, ordenando à tribo que parasse com a briga desnecessária, e então olhou para o cunhado à direita. Duan, se você tiver alguma ideia, deixe que todos ouçam. A julgar, como a potência número 1 do Uchiha hoje, seu prestígio excede até mesmo ligeiramente o do patriarca. Uma vez que ele expresse sua posição, seja apoiando Setsuna ou Zishui, isso quebrará o equilíbrio da balança e desempenhará um papel decisivo. Por que você me perguntou? Duan ergueu as sobrancelhas. Ele prometeu ao sobrinho ficar fora do assunto, mas quando questionado pelo cunhado, ele só conseguiu virar a cabeça e olhar para Itachi sem falar. Sendo olhado de forma significativa por seu tio, Itachi de repente se sentiu desconfortável. E em poucos segundos, todos na sala de conferências, exceto o cego Shisui, voltaram sua atenção para Itachi. Porque todos estavam curiosos, porque Duan não respondeu à pergunta do patriarca, mas de repente olhou para Itachi. Sob o olhar de mais de 70 pares de olhos. Itachi estava sob uma pressão tremenda e, no final, não teve escolha a não ser desistir e se comprometer. Tio, o que você quer dizer, apenas diga. Isso é o que você me pediu para dizer. Riu entrecortado, esfregou a cabeça do sobrinho como habitualmente e depois se virou. Seu olhar, partindo de Fuyui no assento principal, moveu-se para a direita e passou por todos os membros do clã. Aos olhos tensos e expectantes de todos, Duan ficou em silêncio por um momento e finalmente disse calmamente, sugiro que o Uchiha abandone completamente o departamento de polícia. Assim que esse comentário foi feito, não houve som. Na enorme sala de conferências, a expressão no rosto de todos estava congelada, cheia de choque. Muito tempo. Droga, não ouvi direito. Você disse que quer que o Uchiha desista do departamento de polícia.
A voz do ancião Setsuna tremeu, seu queixo estava prestes a cair de choque. O rosto de Zishui do lado oposto está enfaixado e seus olhos não podem ser vistos, mas a julgar pelos lábios abertos, também mostra o quão surpreso Zishui ficou. Você está falando sério? Até Fuyue franziu a testa e perguntou sério. Nesse tipo de ocasião, você não pode simplesmente brincar. Diante da surpresa de todos, Duan recostou-se na cadeira sem dar qualquer explicação. Ele também descobriu. Todos os radicais, moderados e neutros da família gostam de interpretar suas palavras e muitas vezes conseguem descobrir vários significados diferentes. Vocês não gostam de adivinhar, então vão em frente e adivinhem. Eu vi assim. As pessoas não puderam deixar de se entreolhar, mas logo ouviram-se sussurros na sala de reuniões. Juan é a potência Uchiha número 1 e curador do Departamento de Reforma da Carne respeitado pelo povo. O que ele disse não poderia ser sem objetivo. Então, todo mundo está pensando muito, tentando descobrir o verdadeiro significado por trás dessa declaração surpreendente agora. Não esperava. A primeira pessoa a entender Duan Shen não foi Fuyue, Shishui e Setsuna, mas um jovem membro do clã. Concordo com o curador. Um membro do clã na casa dos 20 anos com rabo de cavalo levantou a mão. Seu nome é Uchiha Kenzo, ele trabalha no departamento de polícia há 10 anos e sua posição atual é líder de esquadrão. Suishi Suishi Suishi. Por um momento, todos os olhos estavam voltados para Xinhan-san. Fim do capítulo. Capítulo 70 Algemas. Gollum. Xinhan-san engoliu em seco nervosamente e olhou nervosamente novamente. Ele não sabia se entendia direito, mas ainda cerrou os dentes e reuniu coragem para falar o que estava em seu coração. Acho que o departamento de polícia do Uchiha é apenas uma beleza superficial, mas na verdade é o difícil trabalho do número 1 de Konoha. A linguagem é incrível, mas Xianzo não está falando bobagem. Não importa como era o departamento de polícia no início, trabalhei aqui por 10 anos antes de gradualmente perceber que era completamente diferente do que eu imaginava em meu coração. Depois que Xinhan-san terminou de falar, ele olhou para o patriarca Fuyue. Embora Fuyue tenha franzido a testa, ele não disse nada, mas acenou levemente com a cabeça, sinalizando para Xinhan-san continuar com os olhos. Xinhan-san também deu tudo de si, derramando toda a amargura de seu coração de uma só vez. Os membros do nosso departamento de polícia têm que realizar um grande número de tarefas de patrulha todos os dias. Para manter a segurança e a ordem da aldeia, não só os ladrões e espiões devem ser capturados, mas também os conflitos e disputas entre os aldeões devem ser resolvidos. Após retornar à delegacia, ainda há tarefas de manejo e interrogatório de presos. Ele trabalhava tanto e estava muito ocupado, mas não conquistou o respeito de ninguém, em vez disso, só recebeu um monte de reclamações. No processo de aplicação da lei, se formos demasiado rigorosos, os aldeões dirão que estamos a abusar do poder e a ser irracionais. Se for solto, dir-se-á que a aplicação da lei é negligente e incompetente. Se um membro do clã cometer um erro, ele será ampliado devido ao efeito Halo, o que levará à deterioração da reputação de todo o departamento de polícia e do clã Uchiha. Resumindo, o trabalho da polícia é totalmente ingrato. Aspas. Xinhan-san ainda não terminou de falar. Ele pegou o copo d'água que estava sobre a mesa, bebeu de um só gole e acrescentou com raiva. Além disso, a Anbu da terceira geração muitas vezes estendia a mão e interferia nos negócios de nosso departamento de polícia, causando muitos problemas. No entanto, sob a ofensiva da opinião pública da alta administração de Konoha, cada vez que algo dá errado, os moradores culparão apenas o departamento de polícia pelo erro, e não culparão a Anbu. Pelo contrário, desde que sejam capturados prisioneiros e espiões importantes, o crédito é naturalmente da Anbu e nada tem a ver com o departamento de polícia. Por que é isso? Na minha opinião, o departamento de polícia parece ser uma guirlanda glamourosa, mas na verdade é uma pesada algema no pescoço dos nossos Uchiha.
Eu, Uchiha Kenzo, prefiro realizar as missões mais perigosas e ir para o campo de batalha para travar batalhas terríveis com o inimigo do que ficar no departamento de polícia e viver uma vida tão miserável. Aspas. Acabou. A sala de reuniões ficou em silêncio e ninguém falou por muito tempo. Em vez de dizer que Xiansan está reclamando de seu trabalho, é melhor dizer que ele está negando a existência do departamento de polícia. Suas palavras foram de fato muito ousado. Com certeza, as palavras de Xiansan fizeram Fu Yui, o chefe da polícia, franzir a testa e dizer, Sichuan, como se fosse repreendê-lo com raiva no segundo seguinte, e dispensou Xiansan como o líder da equipe. Vês, craque, craque. Duan de repente levantou as mãos e aplaudiu algumas vezes, expressando sua aprovação ao discurso de Xiansan. Xiansan viu que Duan acenou levemente em direção a ele, e aquele que estava extremamente nervoso não pôde deixar de mostrar um sorriso feliz. Bendito! Vendo isso, Yatsushiro deu um tapa na mesa e foi o primeiro a seguir o vento e apoiar Xianzo. Desde que foi derrotado por Duan da última vez, ele estava ansioso para recuperar seus pontos de impressão em Duan. Neste momento, ele aproveitou a oportunidade e rapidamente expressou sua opinião. Há muito tempo sinto que a permanência do clã Uchiha no departamento de polícia é simplesmente um suicídio lento. Essa pilha de assuntos triviais no departamento de polícia desperdiçou o tempo e a energia do Uchiha e consumiu o talento e o entusiasmo do Uchiha. Uchiha obviamente poderia ser mais livre, mas ele tinha que patrulhar as ruas todos os dias, então foi domesticado e gradualmente reduzido a uma família medíocre. Isto deve ser uma conspiração dos executivos de Konoha. A solução para esta situação, como disse Duan, o Uchiha não deveria se agarrar à corrente do departamento de polícia, mas deveria se libertar ativamente. Aspas. Como esperado do segundo em comando do departamento de polícia, pelo menos sua retórica é bem praticada. Yatsushiro apenas insistiu que o departamento de polícia deveria lutar pelo poder de cima para baixo, mas agora ele mudou de ideia imediatamente e disse isso de forma clara e inflamatória. É por isso que ele pode se tornar o líder da facção radical. O mais velho não falou por um momento. Embora fosse velho, sua mente sempre foi mais ativa do que a de um jovem. Ele descobriu isso. Julgamente proposta de abandonar o departamento de polícia, por um lado, é paralisar o alto nível de Konoha e reduzir a defesa contra os Uchiha. Por outro lado, é impedir a retirada da tribo, para que eles possam afundar seus barcos e se juntar ao golpe sem nenhum ônus. Com certeza, Juan está se preparando para construir passo a passo a crença das peças de jade da tribo. Shishui e Itachi ficaram atordoados. O plano de Zishui para reformar o departamento de polícia foi concebido por ele, deitado em sua cama de hospital, e Itachi também teve muitas ideias. Mas compare agora, é sem dúvida melhor para a aldeia sugerir que o Uchiha simplesmente desista do departamento de polícia. Desta forma, o conflito entre a família e a aldeia poderá ser resolvido de uma vez por todas. O que Juan está pensando? Zishui e Itachi não entenderam, sentindo que as coisas não eram tão simples assim. Quanto a Fuyui, neste momento, ele se lembrou das palavras ousadas quando quebrou a estela ancestral, dizendo que levaria Uchiha a escrever uma nova história. Então, ele disse mais uma vez a Duan: Quebrado, por favor, explique-se, por que o Uchiha desistiu do departamento de polícia. Até este momento, Duan finalmente se levantou lentamente, pronto para falar. Quem aqui pode me dizer qual é o maior patrimônio do clã Uchiha? Seu olhar determinado examinou a sala de reuniões e ele perguntou. Todos os membros do clã pensaram profundamente quando ouviram as palavras. É a delegacia de polícia? Não, já que todos fizeram esta pergunta, ela não deve ser a resposta. Julgando que não durou muito, ele anunciou diretamente: o maior patrimônio do Uchiha nada mais é do que o nosso próprio corpo, que é o par de Sharingan. Antes de terminar de falar, seu par de olhos negros se transformou na forma de 3 jades com ganchos. O jade Sangou quebrado é escarlate e mais delicado do que qualquer outra pessoa, exalando uma flutuação chocante no poder da pupila.
Duan deu outra olhada em Fu Yue e disse: de acordo com a placa de pedra na sala secreta do Santuário Nanga, o clã Uchiha é descendente dos 6 caminhos Senjin, o ancestral da seita ninja há milhares de anos, é interpretado pelo poder da pupila do caleidoscópio Sharingan. Então, o que o Uchiha deveria fazer é seguir os passos de seus ancestrais, ou até mesmo superá-los, em vez de jogar jogos de casinha com pessoas comuns como Konoha. Essas palavras são como jogar pedra em águas calmas. Ondas instantaneamente agitadas. Isto é real? O clã Uchiha é na verdade descendente do sábio dos 6 caminhos. Muitos membros do clã conheceram esse segredo pela primeira vez e não podiam acreditar em sua autenticidade, mas foi dito com a boca quebrada e a credibilidade não deve ser baixa. Conclui-se que o Uchiha quer superar os ancestrais, o que não pode deixar de deixar todos no Uchiha entusiasmados. Quão heróico e transcendente isso é! Fim do capítulo. Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão.